Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos hoje com um ponto de situação do caso das mortes por doença estranha. O quadro afeta principalmente o município de Viana, aqui em Luanda. E já é do conhecimento das autoridades. A nossa equipa já sabe que foi lançado um trabalho de investigação focado na identificação da doença em causa. Os moradores da Caopiá, no bairro Funda, em Viana, continuam a aguardar por uma resposta das autoridades sanitárias do município depois das amostras da água recolhidas para análise laboratorial. A população teme que, por conta da água não apropriada para o consumo e a precariedade do saneamento básico na zona, mais pessoas venham a morrer, como foi o caso, por exemplo, desta família que viu a filha de 3 anos a falecer na madrugada desta segunda-feira. Fomos para Ana Paula, ficamos lá 2 dias, 3 dias, deram alta, viemos para casa. Posto aqui em casa, acho que a doença transmitiu-se para outra pessoa, que as filhas, 2, uma de 3 anos, que essa que faleceu, infelizmente, e a outra de 1 ano, que também está doente, não tem condições. Fomos para lá, fizemos algumas análises, acusou febre tifoide. Depois das medicações de xarope, então nós próprios vimos, a Manimilha viu que tem que passar a aquecer água. Então passou a aquecer água para elas, separando, passaram a beber, depois passou a trazer água mineral, tipo ontem trouxe, antes de ontem trouxe. A água que consumimos não é água adequada, essa água mesmo que vem já amarelada, não estamos a conseguir entender nada a situação da água, porque a água está castanhada. Então nós também estamos aqui sem saber se essa água veio como ou está como. Nós não temos possibilidade de adquirir sempre água mineral. Por isso estamos preocupados e esse é o nosso grito, o meu grito de socorro. E agora não sabemos se o problema da água, o problema de lixo, que não conseguimos perceber. Porque mesmo questão de ferver a água, numa casa onde vive 10 pessoas, não vamos conseguir ferver a água todo o tempo. E não conseguimos perceber porque aqui nós temos chafariz. Às vezes, por enquanto, nas casas saem água no chafariz, a água não sai. E quando não sai, são essas águas que nos trazem na cisterna de água, não sabemos se essa água está em condições ou não. Senão o caso mesmo é preocupante. A comunidade local recebeu na última semana apoio da Direção Municipal de Saúde depois de uma busca ativa das equipas de vigilância epidemiológica. Tivemos também apoio de alguns medicamentos, não é? Medicamento esse para a desinfetação da água, não é? Temos promessa de que vamos receber também mosquiteiros. Então estão a passar a informar de que forma devem desinfetar a água, quando alguém está a sentir mal, onde é que deve correr. Até o momento, os resultados das amostras recolhidas ainda não foram divulgados, mas segundo trabalhos preliminares, dão conta de um quadro de malária complicada entre a comunidade. No momento não temos resultados, mas do trabalho feito pelas equipas de campo foi constatada quadros de malária, malária complicada, que depois pode evoluir para uma disfunção, mas continua só com o trabalho de vigilância buscativa, é que vamos poder constatar no terreno se vamos encontrar algum outro problema de saúde relativamente que possa comprometer a saúde a nível daquela comunidade. Girassol, Jornal Notícias, na edição de segunda-feira. Cidadão detido em Luanda por violação sexual de menor de 10 anos. O caso resultou na morte da vítima. Segurança alimentar e nutricional, detalhes sobre o debate parlamentar que marcou o dia. 45% das mortes de crianças no país estão relacionadas com o problema. E apoio à agricultura familiar, o Executivo reforça o incentivo com vista a salvaguardar o alcance das metas. Empregabilidade e reações sobre a implementação do plano de fomento face ao aumento da taxa. Energia e águas, desafios a nível da SADEC, reunião ministerial teve início hoje aqui em Luanda. Angola, na 77ª edição da Assembleia Mundial da Saúde, que acontece em Genebra, na Suíça. Atualidade fora de portas, resumo dos principais assuntos em destaque e novidades que marcam o desporto no país e além fronteiras. Bem-vindo ao melhor da informação.
Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite e bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse trabalho é o trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Outra vez, boa noite. Na Huila, há esclarecimentos e sobre o caso da ambulância roubada em pleno pátio do hospital. Aconteceu em 2023 e hoje a polícia apresentou o autor do crime. Um homem de 38 anos apresentou-se à polícia no Lubango e foi detido acusado de receptação da ambulância furtada em outubro de 2023 do pátio do Hospital Municipal Olga Chaves. O suspeito, acompanhado de uma advogada, entregou às autoridades o motor da viatura subtraída da unidade hospitalar e que foi desmanchada e, em compensação, restituiu outra adquirida pela sua família. O cidadão que tinha comprado a mesma ambulância, ele voluntariamente apresentou-se na nossa unidade, trazendo consigo o motor da ambulância. E depois de ter sido ouvido em entrevista preliminar, juntamente com seus familiares, entenderam restituir uma nova ambulância. O mesmo encontra-se detido, foi já presente ao digno magistrado do Ministério Público, que o promoveu para o juiz de garantia, que também já o interrogou em primeiro interrogatório, e que possivelmente hoje irá se pronunciar quanto à medida cautelar que lhe será aplicada. O detido disse estar arrependido por ter comprado um bem furtado ao Estado. Eu não me sinto bem porque aquilo é o bem do Estado, é bem para nós. Eu, do jeito que eu estou aqui, também tenho filhos, então vou passar por aí. Não tem transporte sempre. O nosso transporte é que é ambulância mesmo. Sim, estou arrependido muito mesmo. E nunca vai acontecer mesmo. Eu vou pedir a desculpa ao mesmo Estado que isto não vai acontecer mais. O que nos traz é proceder à entrega formal da ambulância, é que o meu constituinte desconhecia a origem da mesma e tendo tomado conhecimento de que a ambulância foi furtada ao hospital Olga Chaves, porque a ambulância é para um bem social, compadeceu-se, a família juntou-se e decidiu devolver a ambulância em melhor estado do que aquela primeira de que tinha furtado. Porque se soubesse que a ambulância era de origem duvidosa, ilícita, em nenhum momento Joaquim Augusto teria comprado a ambulância. A diretora do Hospital Municipal Olga Chaves reconhece o trabalho das autoridades para o desfecho e reposição da ambulância furtada. O sentimento é de alívio, é de muita satisfação. Foram cerca de 8 meses de muita angústia, muita necessidade do meio, que nos foi entregue para podermos desenvolver as nossas tarefas com alguma eficácia. E tendo ela ausente das nossas mãos durante cerca de 8 meses, foi realmente muito angustiante. E agora o sentimento é de muito alívio e muita satisfação. E agradecer mais uma vez aos nossos órgãos de segurança, que tudo fizeram, foi um trabalho de muita inteligência. E sobre a criminalidade ainda voltamos a falar ao longo desta edição do Girassol Jornal, com o caso que deixou Luanda chocada, mais uma morte e é um caso de violação sexual a menor de idade. Por enquanto, avançamos para esta nota que dá conta de que cerca de 45% das mortes de crianças no país são causadas por problemas de má nutrição. Um quadro que as autoridades pretendem inverter com a máxima urgência. O tema dominou hoje a agenda parlamentar na Assembleia Nacional.
Os deputados debateram sobre os desafios da segurança alimentar e nutricional de Angola. A Unicef considera que a desnutrição nas crianças em Angola contribui significativamente para a mortalidade infantil e pode causar danos permanentes ao desenvolvimento cognitivo de crianças e jovens, comprometendo o seu bem-estar e produtividade enquanto adultos. Os parlamentares mostraram-se preocupados com os números apresentados esta segunda-feira durante o workshop sobre os desafios de nutrição e segurança alimentar em Angola, promovido pela 8ª Comissão de Trabalho Especializado. Em Angola, enfrentamos desafios significativos relacionados à segurança alimentar e ao acesso a serviços de saúde de qualidade, pelo que temos ainda números consideráveis de crianças angolanas vivendo com múltiplas privações relacionadas à nutrição, saúde e educação. A pertinência do assunto leva-nos a fazer uma retrospectiva e um olhar no último relatório sobre o estado da nutrição e segurança alimentar no mundo, apresentado em 2023, que nos dá conta que 735 milhões de pessoas passam fome no mundo e que a desnutrição é responsável pela morte, por metade das mortes das crianças. O relatório em referência atesta que 4% da população de Angola enfrentou níveis elevados de insegurança alimentar aguda em 2023 e 38% de crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição crônica. A nível da população, as perdas de capital humano devido à desnutrição infantil podem prejudicar o crescimento econômico e os esforços de redução da pobreza. São várias as organizações que se têm juntado aos esforços do Executivo angolano para reduzir o problema da malnutrição infantil no nosso país. Dados da Unicef apontam que do número de crianças que morrem em Angola, 45% é por má nutrição. De todas as mortes das crianças menores de 5 anos, 45% delas têm a desnutrição como um fator coadjuvante. Então, se nós melhorarmos a questão nutricional, vamos influenciar também aquilo que é a redução da mortalidade de menores de 5 anos. Em 2023, 100 mil crianças em situação de desnutrição foram assistidas pela Unicef na região centro-sul do país, sendo esta a zona com altas taxas de desnutrição em Angola. No centro-sul, por exemplo, nós notamos que há muita produção de soja. É esta soja que é muito rica em vitaminas, que nós aconselhamos a fazer as papas e também as sopas para ajudar naquilo que tem a ver com a desnutrição. Nós fizemos isso por quê? Porque em algumas províncias do centro-sul do país houve estiagem. E então, algum produto que foi lançado ao campo não germinou e adivinha-se aí alguns dias difíceis e nós conversamos com a mãe. Neste encontro onde estamos a participar, nós partilhamos também a nossa preocupação que tem a ver com a educação no que diz respeito à alimentação. Porque em algumas escolas, mesmo do meio rural, alguns pais acham que os seus filhos devem, na merenda escolar, comer o pão com fiambre. Fomos conversando que não, que o local tem mais nutrientes, é mais nutritivo e dá mais sustentabilidade naquilo que tem a ver com a alimentação aos nossos filhos. Especialistas apontam que o aleitamento materno pode contribuir para a redução em cerca de 25% da mortalidade infantil. A realidade aponta para 63% de crianças menores de 5 anos em Angola que não são amamentadas do jeito certo. E potenciar as famílias no meio rural para o aumento da produção é um dos passos definidos pelo Executivo na luta para a garantia da segurança alimentar. A estratégia passa pela criação de incentivos, de modo a que as famílias produzam ainda mais e se tornem autossustentáveis. 25 milhões de kwanzas poderão ser disponibilizados por requerentes que queiram aceder ao Crédito Mulher Rural, uma iniciativa do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário FADA, criado especificamente para apoiar a mulher camponesa. O diretor do Gabinete de Créditos do FADA explicou em exclusiva à Rede Girassol que todos os outros produtos do FADA visam fomentar também a produção nacional através do reforço
a produtos ligados à agricultura familiar. O crédito à mulher rural é um produto que está destinado a financiar aquelas cooperativas que tenham a cabeça mulheres ou aquelas cooperativas que têm dentro daquilo que é a sua estrutura, pelo menos 70% de mulheres. O objetivo é mesmo, no fundo, criar aqui, garantir a igualdade, não é? Igualdade do gênero, alguma equidade, também emancipação da própria mulher, apoiar também este segmento, o segmento da agricultura para as mulheres. Sabemos que a agricultura familiar é caracterizada, é feita essencialmente por mulheres, e estas mulheres que no final do dia fazem a maior parte do trabalho, são estas mulheres que no final do dia têm menos apoio. Então nós queremos pegar esta área, esta franja de mulheres e potenciar estas mulheres com financiamento, com garantias especiais, taxas também bastante reduzidas. Recentemente, a Comissão Econômica do Conselho de Ministros aprovou a criação de um sistema de gestão e controlo de agricultores que beneficiam de apoios do Estado, designado Cadastro Único do Agricultor Familiar. Este sistema de cadastro deverá evitar duplicação de apoios e impedir que sejam os mesmos agricultores a beneficiar de financiamentos ou assistência técnica promovida pelo Estado angolano. Este programa está avaliado em mais de 80 mil milhões de kwanzas. Outro programa de financiamento do FADA diz respeito às caixas comunitárias. Este programa visa a criação de oportunidades e aceleração de negócio nas cadeias de valores da agricultura familiar para cooperativas agrícolas inseridas nas escolas de campo, com um limite de financiamento de até 10 milhões de kwanzas. Todos os projetos que o FADA tem garantem, visam o fomento à produção. Nós temos o nosso crédito de campanha, que visa apoio às cooperativas essencialmente, apoio para o início da atividade, apoio para a aquisição também daqueles insumos, equipamentos ligeiros para como enxadas, aqueles sistemas de irrigação de pequeno porte. Temos também uma linha de financiamento que tem a ver com apoio ao investimento, essencialmente equipamentos pesados, onde nós também financiamos as componentes de tratores, financiamos também uma componente que tem a ver com o sistema de irrigação e outros meios que estão ligados diretamente ao setor da produção. Estão reunidos em Luanda os ministros da Energia e Águas da SADC. O encontro analisa os desafios com foco no acordo que altera o protocolo sobre a energia. Para Angola, o encontro representa igualmente uma oportunidade, tendo em conta o plano de exportação de energia para países vizinhos. A facilitação do acesso à água domina igualmente a agenda. Com base no déficit energético e dificuldades na rede de distribuição elétrica que a região vive, os ministros da Energia e Águas da SADC estão reunidos em Luanda. No quesito de distribuição de água potável canalizada, segundo o ministro da Energia e Águas, o líquido chega até 60% do território nacional. Sabem que a nossa realidade ainda é preocupante, principalmente nas grandes urbes, como é o caso de Luanda, estando a ser feito um esforço significativo de investimento em infraestrutura para a construção de novos sistemas. Refiro-me àquilo que está a ser feito em Luanda com a construção do Bita e do Quilonga, o que está a ser feito, por exemplo, em Dalatando com a construção de 2 novos sistemas, o que está a ser feito em Saurimo, para além do que já foi feito no resto do país. À medida que a população cresce, e nós temos uma taxa de cerca de 3,3% de crescimento ano, ou seja, mais 1 milhão de pessoas todos os anos, vão crescendo também as necessidades de água, de forma que o investimento na infraestrutura de abastecimento de água para as populações é um investimento que tem que ser feito continuamente. Já lá vão os anos em que Angola vivia numa situação de falta de energia elétrica em quase todo o país, tendo agora um superávit em termos de produção e o foco gira em torno do investimento constante. A nossa grande prioridade é investir nas redes de transporte de energia, para já interligar a região centro, que é Benguela, Uambo, com a Ibié, com a região sul, que é Huila e Namibe, Cunene e Cuando-Cubango, bem como interligar o leste. Já
Estamos também, neste momento, a preparar-nos para implementar um projeto de interligação de Cabinda com o Soio. O grande objetivo passa também pelo transporte de energia para outros países, o que representa uma oportunidade para o setor privado. O que nós queremos é facilitar as interligações com investimento privado. Portanto, estamos a tentar atrair interessados, empresas que queiram vender energia nesses países vizinhos e, dessa forma, reduzir o déficit que esses países vivem e utilizar o nosso excedente de energia para ir buscar recursos cambiais. Não nos podemos esquecer que a energia é uma commodity. Logo, se o país vende energia, o seu excedente aos países vizinhos vai buscar recursos cambiais que utiliza para eletrificar o interior do país. A reunião ministerial analisa também os progressos na assinatura do acordo que altera o protocolo da SADC sobre a energia de 1996 e iniciativas regulatórias regionais do setor energético que abrangem o relatório sobre a supervisão regulamentar para a região e o fortalecimento dos reguladores nacionais de energia. Assembleia Mundial da Saúde. Participação de Angola. Detalhes em destaque. Mais à frente, neste jornal, está às portas o 6º mês do ano que entra com novos números na taxa de desemprego, que cresceu a contar desde o 3º trimestre de 2023. Ou seja, continua a ser grande a necessidade de criação de novos postos de trabalho. Temos novas reações sobre o Plano Nacional de Fomento ao Emprego. Dos números apontados pelo INE, Instituto Nacional de Estatística, a juventude é a franja da sociedade mais afetada pela falta de emprego, com 3.700.000 desempregados. O relatório indica ainda que a maioria das pessoas empregadas, cerca de 79,8%, está no setor informal. O INE revela que a taxa de desemprego em Angola subiu 9,1% nos primeiros 3 meses deste ano, fixando-se em 32,4%, números que fazem soar o alarme da preocupação. O desemprego está extremamente alto para a juventude dos 15 aos 24 anos. Isto é extremamente preocupante, porque sabemos que nesta faixa etária dos 15 aos 24 anos é quando os jovens entram, não vão à procura do primeiro emprego, porque se tudo corre bem para um jovem, até os 24 anos ele termina a faculdade, então precisa do primeiro emprego. E, no entanto, o desemprego é muito alto nesta faixa etária. Então, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que os jovens estudantes, né, que terminam o ensino médio ou mesmo o ensino superior aos 24 anos não estão a conseguir se inserir no mercado formal de emprego. Resultado, estão à procura de alternativas, nesse caso, na informalidade. Para o investigador do Centro de Estudos Econômicos e Sociais da Universidade, Agostinho Neto, os números do desemprego demonstram que a economia angolana está sufocada e impedida de promover a empregabilidade. Em termos de soluções, Fernandes Wanda considera que não há voltas a dar, acrescentando que passa pela industrialização do país. Isto mostra, acima de tudo, o estado da nossa economia. A economia não está a gerar emprego suficiente para absorver essa mão de obra. Fala-se muito de um aspecto que estes dados vêm a reforçar, que é a necessidade do país se industrializar. Industrializar e, acima de tudo, apostar naqueles setores intensivos em mão de obras. Falamos de uma indústria que a Angola já tem e tem muito bem, a indústria de bebidas. Pode absorver mão de obra, é muito intensiva em mão de obra. A indústria de materiais de construção, também intensiva em mão de obra. E, essencialmente, a minha preferida, que é a indústria têxtil. Fernandes Wanda diz também que as empresas clamam por uma flexibilidade no pagamento de impostos, uma vez que estas entendem que o atual cenário é extremamente pesado para elas. O que os operadores econômicos reclamam é que a carga fiscal é muito forte. E neste contexto em que começamos de instabilidade macroeconómica, a moeda do Kwanza está fragilizado, a população, digamos, com essa alta inflação, o poder de compra é muito reduzido. Tendo um poder de compra reduzido, as empresas não conseguem expandir-se. Esta é que é a realidade, o contexto é muito difícil. Então, deveria haver talvez uma flexibilidade para que as empresas não fecham, não continuem a despedir pessoas. Em maio do ano passado, o governo aprovou a criação do Fundo Nacional de Emprego de Angola, FUNEA, instrumento que visa garantir os recursos financeiros necessários à promoção de iniciativas públicas e privadas que permitam a inserção de recém-formados e desempregados no mercado de trabalho.
Para o economista, caso seja aplicado dentro da normalidade, o fundo poderá contribuir para a solução do problema da empregabilidade no país. Se realmente for implementado, isto o que é que vai garantir? Vai garantir que as pessoas, quer dizer, os trabalhadores, neste caso, que estão nessa situação de desemprego temporário, vão poder manter, de certa forma, o seu nível de consumo. O nível de consumo, quer dizer, vão ter um rendimento vindo do fundo, é temporário, é bom que se diga, eles vão poder continuar a comprar bens e serviços e vão continuar a contribuir para a economia. Os grupos etários dos 35 aos 44 anos e dos 45 aos 54 anos reúnem o maior número de pessoas empregadas, de acordo com o inquérito ao emprego em Angola elaborado pelo INE. E sobre o assunto temos motivo de conversa com o economista Pedro Quassa, nosso convidado habitual. Dr. Pedro, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kina. Obrigada por estar aqui. Estivemos a ouvir na matéria que nos antecedeu a opinião do interlocutor sobre setores da indústria que absorveriam mais força de trabalho. Na sua opinião, são os mais corretos? Ele lembro que foi têxtil, indústria têxtil, indústria de materiais de construção e mais uma terceira que agora, mas eram estas assim. Muito antes de entrarmos no mérito da matéria ou da questão, é importante primeiro caracterizar o padrão do desemprego em Angola. Uma parte do desemprego que Angola enfrenta resulta de uma herança da recente recessão econômica que o país experimentou há bem pouco tempo. Isto resultou fundamentalmente do esgotamento, não é, do padrão de crescimento que o país experimentou na última década. Padrão esse que se baseou fundamentalmente no forte gasto público, sobretudo em infraestrutura, quando do começo do processo da reconstrução nacional, o que também acabou por puxar, por consequência disso, o consumo. O segundo desemprego que o país enfrenta é justamente o desemprego estrutural ou industrial, que resulta especialmente das transformações, não é, nos padrões tecnológicos que vão definindo de tempo em tempo os paradigmas produtivos das sociedades ou das economias ao redor do mundo. E o terceiro desemprego que o país enfrenta é um desemprego prospectivo. É um tipo de desemprego que afeta fundamentalmente os jovens recém-graduados, tanto ao nível das universidades quanto ao nível das escolas de ensino médio técnico. E isto resulta não só pelo fato de o país registrar um desemprego alto, mas também resulta daquilo que são os mecanismos, não é, que as empresas usam para poder contratar uma parte significativa da mão de obra, associada sobretudo à exigência, por exemplo, de 5 anos, 6 anos de experiências. Isto para uma pessoa que está a sair da universidade ou de qualquer escola técnica, acaba por dificultar, portanto, a inserção no mercado de trabalho. Entrando agora no mérito da questão, sim, é necessário que o país se industrialize, porque a indústria, além de ser um setor intensivo em tecnologia e, em função disso, acaba por gerar maior valor agregado na sua produção e, consequentemente, criar mais vínculos entre os diferentes setores da economia, ele também, conforme se referiu na matéria, é um setor bastante intensivo em mão de obra. Portanto, o que para os países em desenvolvimento, especialmente os países de renda média-baixa, como Angola, é bastante positivo. Olhando para o nosso plano de empregabilidade nacional, o que é que está a correr errado? Bem, eu penso que ainda é muito cedo para poder-se fazer uma avaliação cabal sobre, portanto, aquilo que é o plano que o governo acabou por implementar para poder promover o desemprego, ou seja, o emprego. O que se pode fazer em termos de avaliação é que se refere a um plano que faz uma combinação do controle do desemprego ao nível conjuntural, aquele desemprego cíclico, que depende, portanto, das flutuações econômicas do momento, e também tenta controlar o desemprego ao nível estrutural, na medida em que promove ações voltadas, não é, ao treinamento profissional e à capacitação técnica, portanto, da mão de obra, tanto ao nível dos empreendedores em si,
quanto ao nível do pessoal que vai em busca de uma primeira vaga de emprego, sobretudo para a juventude. O modelo em si é bastante positivo, foi muito bem concebido, entretanto é necessário dar-se mais um tempo para que se possa fazer uma avaliação mais exaustiva e, consequentemente, mais abrangente. De uma forma resumida, como entender que os números de desemprego estejam a crescer, numa altura em que existe já um plano ajuizado para se empregar mais e, sobretudo, os jovens? Bem, isso pode ser explicado pela própria conjuntura. O desemprego é uma variável que se movimenta ao longo do processo do desenvolvimento dos países em conjunto com o próprio nível de atividade econômica do país. O país está a registrar uma taxa de crescimento relativamente lenta, embora positiva, e isto, até certo ponto, ainda sinaliza de que a economia ainda está num estágio de uma relativa incerteza. E, em função disso, o setor empresarial, não é, ainda coloca um freio no que toca aos projetos de investimentos novos, o que, consequentemente, também acaba por ter reflexos relativamente não positivos no que toca à taxa de desemprego. Entretanto, acredita-se que o crescimento que o país vai experimentando, ainda que lento, apresenta uma melhora no longo prazo, o que até certo ponto poderá ser bastante positivo para Angola daqui a sensivelmente uns 8 anos, 5 ou 6 anos. Obrigada, Dr. Pedro Coaça, por estas explicações e vamos fazer votos de que no próximo semestre as coisas corram um pouco melhor. Obrigado, foi um prazer estar com vocês e vemo-nos em breve. E falamos agora de pequenos negócios e manutenção face aos desafios do mercado, que continua mergulhado na crise cambial. Para a maioria dos empreendedores, a solução passa pela reinvenção e em vários ramos. Conversamos com alguns líderes de pequenos negócios. Vários empreendedores continuam a registrar dificuldades para expandir os pequenos negócios face ao atual contexto econômico que tem se resvalado para o aumento de pessoas desempregadas. Alguns, como a Márcia, que tiveram de se reinventar para permanecer firme no mercado de trabalho, clamam por mais apoio das instituições públicas e privadas. Como vê, uma coisa só que está a começar, ainda não tem muita quantidade e se tiver um apoio seria melhor. Que me ajudem, porque ajudando a mim, estarão a ajudar mais pessoas, porque eu a fazendo bem, melhor, e conseguiria apoiar mais jovens, mais moças que estão a precisar, porque nós também trançamos, vendemos processo, trançamos, e aí a coisa será boa. Se pudesse conseguir um espaço maior, que quer dizer, não tenho dinheiro para comprar, mas se pudesse me ceder um espaço maior, onde eu pudesse albergar mais jovens, eu ficaria feliz, porque fazendo alguém feliz, porque o emprego está mesmo difícil e conforme estamos a atravessar, a situação é geral, mas nós temos procurado forma de como nos manter firmes e sobrevivermos disso. No município de Cacoaco encontramos a dona Hilda, que viu por um tempo seu negócio a ir por água abaixo por falta de apoio. Proprietária de um estabelecimento no ramo da restauração, Hilda, que hoje emprega mais de 12 funcionários, mantém a crença em dias melhores e poder ajudar a empregar mais pessoas. Eu comecei no Estragalari, antiga feira, há 13, 14 anos atrás. Nós vendíamos lá como feirantes e recebemos uma notificação que a feira ia ser destruída, saímos de lá, viemos aqui na praia. Vendia ainda como ambulante, vendíamos lá fora, nas tendas, até que consegui esse espaço e fui criando uma pintura, uma mesa, uma cadeira e até chegar no ponto que estamos hoje. Muitas vezes pensei em desistir, várias vezes pensei em desistir. Primeiro, na altura que nós vendíamos lá na beira, era os fiscais acima de nós. Quando eu consegui constituir a empresa, o alvará, essa coisa toda, as multas, já pensei em desistir, mas é só ter fé. Ter fé acima de tudo, ter foco, saber aonde você quer chegar. De acordo com dados recentes do Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego em Angola cresceu 9,1% no primeiro trimestre e atinge os 32,4%, sendo os jovens as grandes vítimas. E de Cabinda chega uma preocupação e tem a ver com a proliferação de pequenos mercados no centro da cidade.
As vendedeiras estão a invadir os passeios, mesmo com espaços próprios disponibilizados pela administração local para venda. O número de mulheres e homens que fazem uso dos passeios de algumas ruas da cidade de Cabinda para a atividade de venda aumenta a cada dia que passa. As autoridades locais tudo fazem para controlar a situação, mas a teimosia de algumas vendedeiras continua a falar muito alto. Algumas afirmam que vender próximo da via o negócio rende, apesar dos riscos que correm. O problema nós já estamos habituados aqui. Nós vendemos mais bem. Nós não temos, ainda não temos a praça fixo. Nós como que já habituamos aqui, então é por isso que estamos a sentir tipo pesado para nós sair aqui, para nós subir lá em cima. Mas e aqui é rua, extra, sim, é perigoso, de jeito que anda dar corrida. Muita gente que anda correr com coisas na cabeça. Então, é por isso que nós queremos mesmo, para chutar aqui, para nós subir lá em cima. Nós estamos a esperar que essa pracinha, nos falaram já marca de vender lá em cima no Cine Popular. Agora estamos a esperar, as mesas já estão prontas. Estamos a esperar para andar a corrida, toda a gente que está aí, todos vamos lá em cima. No Cine Popular, estamos a esperar. Não está fácil. Correr para outra estrada é risco de vida mesmo, pai. Alguns cidadãos dizem ser difícil passar onde se vende, porque tem havido casos de assaltos devido à falta de acessibilidade. Através disso tem havido mais roubos, porque às vezes você está distraído, tem alguém abrindo a sua pasta e você não está vendo. E tem sempre aquelas pessoas que não. Às vezes estás a passar por fluxo de pessoas, vai deixar cair negócio alheio e vão te mandar pagar por às vezes naquele momento você não tem nenhum dinheiro. Torna-se muito difícil. Aqui há muita probabilidade de roubo, hein? Muitos aí andando aí por aí, furtando coisas dos outros, então torna-se muito complicado. A Secretaria Provincial do Desenvolvimento Econômico Integrado leva a cabo campanha de sensibilização. Há um trabalho de sensibilização que nós continuamos a fazer para, primeiro, fazer compreender a estas pessoas que elas próprias gozam de condições adequadas, não é? Têm direito a vender em locais adequados, que confere melhor segurança para a sua atividade, mas também que confere melhor garantia para a segurança alimentar dos bens, sobretudo alimentares que aí vendem. Rafael Mossi, técnico desta área, disse que depois desta fase pedagógica, os teimosos poderão sofrer medidas pesadas. Quando esgotar esta etapa, vamos certamente, com os outros órgãos, definir outras medidas que podem ser tomadas para que as pessoas sejam retiradas a vender em locais inapropriados e vendam nos mercados que foram construídos pelo Estado, para também que estejam devidamente, digamos, controlados, a própria atividade seja coordenada e, como disse, formalizada. De realçar que os bairros Comandante Jica, 1º de Maio, Cabaçango e Chiueca são os mais visados. E na sequência olhamos para o caso triste que marca esta edição do Girassol Jornal. Está detido e a contas com as autoridades um cidadão que terá violado sexualmente uma menor de 10 anos de idade. Aconteceu aqui em Luanda e, segundo o Serviço de Investigação Criminal, o caso resultou na morte da vítima. O crime contra a dignidade sexual tem chocado cada vez mais a população luandense. E hoje, mais um caso foi apresentado. Trata-se de uma menor de 10 anos, que em vida se chamou de Neuza Batista, morta supostamente por um indivíduo de 21 anos. Os familiares da menina pedem justiça. Só quero justiça pela minha filha, porque do que o sujeito fez para mim, não só para mim, pela sociedade completa, é muito triste do que ele fez para o meu lado. Até parece Deus que fez com que apareceu alguém que viu, mas conforme ele fechou a miúda, a pessoa mesmo entra, não dá conta. Eu quero justiça. O acusado contou como aconteceram os factos que culminaram com a morte da menina de Neuza. Nós estávamos na festa a conviver. Eu estava na roda aqui a animar, aquela de animal. A menina veio, me pediu 5 kwanza. Eu lhe falei, vamos ter na minha casa. Vou te dar 5 kwanza. Chegamos em minha casa. Lhe deu 100, peguei pano, lhe meti na boca, lhe tapei na boca, lhe fiz cair. Cheguei a introduzir o pênis 3 vezes. A força que eu meti na mão, o pano também cobriu o nariz dele. Foi tanto, ela começou a dar os últimos espirros. Após isso, peguei o pano, lhe enrolei
enrolei o corpo, meti essa parte das costas e da cabeça, meti no baú, as partes das pernas meti no cesto. Segundo o porta-voz do SIC Luanda, superintendente Fernando de Carvalho, o crime foi praticado na residência do presumível autor, no bairro da Pedreira, distrito urbano dos Molenvos. No seu quintal fez um buraco e colocar a menina dentro de uma fossa, no sentido de livrar-se deste corpo. Portanto, da observação que foi feita ao corpo da infeliz, apresentava várias escoriações nas regiões da cabeça e dos membros superiores. Podemos assim dizer que membros superiores partidos, as pernas partidas. E a Polícia Nacional, no âmbito da Operação Búfalo, apresentou o balanço geral das operações que decorreram de 26 de março a 26 de maio. Foram detidos durante esta operação um total de 1.809 suspeitos pela prática de crimes diversos e esclarecidos 561 crimes diversos em sequência investigativa. Foram apreendidos um total de 117 armas de fogo, 148 viaturas, 1.512 motorizadas, 48 televisores plasmas de 38 kg, mais 1.585 porções de estupefaciente vulgo cannabis sativa liamba, 121 botijas de gás butano, 81 katanas, 52 facas, 68 telemóveis, 14 computadores e 8 pneus de viatura. Foi possível a recuperação de 11 armas de fogo, 25 botijas de gás butano, 47 telemóveis e 30 televisores plasma, 4 computadores, 3 viaturas, 35 motorizadas e 35 retrovisores de viatura. No capítulo do desmantelamento de grupos de supostos criminosos, Nestor Goubel fez saber que foram parcialmente desmantelados 47 grupos. E 197 integrantes detidos. Portanto, estamos a falar dos grupos que foram desmantelados, no âmbito também de um trabalho árduo que tem estado a ser feito com as forças conjuntas. São as notícias no Girassol Jornal. Continue ligado. Tem mais para ver no próximo bloco, como o melhor da atualidade internacional. Não saia daí, voltamos a seguir. Até já. Regresso das notícias fora de portas. A União Europeia confirma fim de parceria militar com o Níger. O assunto mereceu destaque e está no resumo da atualidade internacional, cujo desenvolvimento acontece agora com a Janete Meio-Dia. Janete, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite. Boa noite, Simeão. E assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. A União Europeia decidiu que não vai prorrogar a missão de parceria militar da instituição no Níger, que deve terminar no fim de junho. Segundo a União Europeia, o facto deve-se ao ambiente político do país, que é governado por uma junta militar, depois de um golpe de Estado que derrubou o presidente eleito democraticamente, Mohamed Bazoum. A União Europeia esclarece que a missão aconteceu a pedido das antigas autoridades nigerinas para reforçar a capacidade das Forças Armadas do Níger para conter a ameaça terrorista, proteger a população do país e garantir um ambiente seguro e protegido. Outras notas internacionais? Confira já a seguir. O fenômeno climático El Niño deixou cerca de 33 mil famílias sob ameaça de fome devido à seca na província de Sofala, centro de Moçambique. A diretora do Serviço Distrital das Atividades Econômicas de Moçambique, Sidónia Enoze, disse que a seca que se verifica no distrito do Buze levou nesta época à perda de cerca de 200 mil hectares, sobretudo de culturas como o milho e o arroz. No final de setembro passado, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, apelou à preparação da população e das entidades para os previsíveis efeitos do fenômeno El Niño no país, nos meses seguintes, com previsões de chuvas acima do normal e focos de seca. Moçambique é considerado um dos países mais afetados pelas alterações climáticas globais, enfrentando cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre outubro e abril. O chefe do exército e membro observador do gabinete de guerra israelita, Gad Eisenkot, pediu hoje ao Parlamento que suspenda a ofensiva em Rafah para garantir o regresso dos reféns detidos em Gaza desde 7 de outubro. Gad enfatizou à Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Segurança a necessidade de pôr fim aos combates em Rafah
e ao mesmo tempo fazer progressos no acordo sobre os reféns. O pedido do ex-chefe do exército surge após um bombardeamento israelita em Rafah na madrugada desta segunda-feira, no sul da faixa de Gaza, que causou cerca de 50 mortos, metade dos quais mulheres, crianças e idosos. O governo russo recomendou ao presidente Vladimir Putin que retire os talibãs da lista de organizações terroristas e que permitirá reconhecer o movimento fundamentalista como poder legítimo no Afeganistão. A recomendação foi feita pelos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Justiça e constitui uma etapa obrigatória para o reconhecimento dos talibãs pela Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Zamir Kabulov, declarou: o reconhecimento do governo talibã pela Federação Russa está muito mais próximo do que quando os fundamentalistas chegaram ao poder no Afeganistão em 2021. Mas ainda há algumas questões que precisam de ser superadas, após as quais a liderança russa tomará uma decisão. E ainda na atualidade internacional, na Papua Nova Guiné, o Centro de Desastres atualizou para 2.000 o número de pessoas soterradas na sequência do deslizamento de terras. Um representante do governo da Papua Nova Guiné informou que mais de 2.000 pessoas foram dadas como mortas após o deslizamento de terra de sexta-feira. Os números agora avançados pelo governo são aproximadamente o triplo da estimativa da Organização das Nações Unidas de 670 mortos. Até agora foram recuperados os restos mortais de apenas 6 pessoas. O diretor interino do Centro Nacional de Desastres da Nação Insular do Pacífico Sul, Luzeta Lazumana, disse que o deslizamento de terra enterrou mais de 2.000 pessoas vivas e causou grande destruição na aldeia de Yambali. As estimativas das vítimas variam desde que o desastre ocorreu e não ficou imediatamente claro como as autoridades chegaram ao número de pessoas afetadas. O deslizamento de terra não só ceifou vidas, mas também obstruiu um trecho da principal via rodoviária da província e impediu os esforços de socorro. À medida que a situação se desenrola, o governo local continua a avaliar a necessidade de assistência internacional adicional, reconhecendo as repercussões econômicas a longo prazo da catástrofe em todo o país. As equipas de resgate continuam a transferir sobreviventes para um local mais seguro e recuperar os corpos das vítimas, que estão a uma profundidade de 6 a 8 metros. Está contada a atualidade internacional. Guiné Simeão, boa continuação. Obrigada, Janete. Estás de volta amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Bom descanso, Janete. Estudos africanos. Expectativas no curso internacional. Em destaque. Angola participa da 77ª edição da Assembleia Mundial da Saúde, que acontece em Genebra, Suíça. O encontro reúne representantes de vários países do mundo. E analisa estratégias de facilitação de saúde para todos. A delegação angolana é chefiada pela Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta. Sob o lema Todos pela Saúde, Saúde para Todos, a 77ª Assembleia Mundial da Saúde começa nesta segunda-feira e vai até o dia 2 de junho, em Genebra, na Suíça. A cerimónia da atividade mundial vai analisar assuntos de interesse internacional, dentre os quais saúde universal, prevenção e controle de infecções, resistência antimicrobiana, mudanças climáticas e saúde. Angola participa de hoje até o próximo sábado na 77ª sessão da Assembleia Mundial da Saúde. Nestas reuniões, o nosso país é representado pela Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta. A ministra é acompanhada pela embaixadora Margarida Isata, representante da Missão Permanente de Angola, junto do Escritório das Nações Unidas, diplomatas e técnicos séniores do Ministério da Saúde. Silvia Lutucuta vai manter encontros bilaterais, participar em sessões de trabalho promovidas por organizações internacionais no domínio da saúde, eventos paralelos propostos por países amigos, assim como conceder audiências solicitadas por personalidades ligadas à luta internacional no combate à proliferação de doenças negligenciadas, como a lepra, entre outras. A programação da 77ª Assembleia Mundial da Saúde também conta com uma série de mesas redondas estratégicas com as participações de agências parceiras, representantes da sociedade civil e especialistas da Organização Mundial da Saúde para discutirem as prioridades da saúde pública de importância global. A 77ª Assembleia Mundial da Saúde é uma plataforma para abordar e enfrentar os atuais desafios globais da saúde, o sarampo, a cólera, poliomielite, hipertensão e obesidade no cenário pós-pandemia.
E de participações não é tudo. Angola participa a partir da manhã na primeira Cimeira Internacional de Cidades, que acontece até 31 deste mês nos Estados Unidos da América. No topo da agenda da Cimeira estão os modelos inovadores e sustentáveis de cooperação entre cidades. Angola é representada pelo Ministro da Administração do Território. A diáspora africana nas Américas é o painel em que o ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca, será um dos oradores na primeira Cimeira Internacional de Cidades Geminadas em todas as Américas, a ser realizada de 28 a 31 de maio do corrente ano em Santo Antônio, Estados Unidos da América. A Cimeira vai analisar modelos inovadores e sustentáveis de cooperação entre cidades, com foco na economia, desafios globais e diplomacia cultural, e pretende ser uma plataforma de partilha e discussão sobre o legado histórico e cultural da diáspora africana em todas as Américas, do Canadá ao Chile. Dionísio da Fonseca participa da Cimeira a convite do prefeito de Santo Antônio, Ron Nirenberg, e do presidente da Associação Internacional de Cidades Geminadas. À margem da Cimeira, será feito um balanço do estado de implementação do acordo de geminação em vigor entre Luanda e Houston e exploradas outras oportunidades de geminação entre cidades angolanas e norte-americanas, nomeadamente Cabinda com Lafayette, Malange com Hampton, no estado de Virgínia, entre outras. De acordo com um comunicado de imprensa, integram a delegação angolana a governadora da província de Cabinda, Mara Quiosa, o governador da província de Malange, Marcos Nhunga, o vice-governador de Luanda para o setor político e social, Manuel Gonçalves, assim como os administradores municipais de Luanda e Cabinda, Milka Kakesse e Guilherme Pereira, respectivamente. A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, recebeu hoje em audiência uma delegação do Partido Comunista do Vietnã. O diálogo na sede do Partido dos Camaradas foi sobre cooperação partidária. A Isabel Kiala acompanhou o momento. O desenvolvimento alcançado pelo Vietnã no domínio das novas tecnologias e da agricultura, com particular ênfase para a produção do café, poderá ser seguido por Angola. A intenção foi manifestada pelo secretário do Birro Político do MPLA para Informação, Esteves Hilário, no final de um encontro entre uma delegação do Partido Comunista do Vietnã e membros do secretariado do partido que sustenta o governo em Angola. O Vietnã hoje é um dos maiores produtores mundiais de café, dos maiores produtores mundiais de arroz, dos maiores fornecedores de alimentos para o mundo. E, portanto, nós temos um país com condições climáticas e geográficas interessantes e queremos contar com a colaboração dos parceiros vietnamitas nesse desenvolvimento do nosso país. Nós, o partido, convidou, através do Partido Comunista do Vietnã, os empresários vietnamitas, que o Vietnã tem uma economia bastante robusta, aberta e uma economia de mercado. E nós tivemos aqui a oportunidade de convidar os empresários vietnamitas a virem investir no nosso país, a tirarem proveito das nossas boas condições climáticas, bons solos, boa quantidade de águas e, portanto, esperamos em breve começar a receber mais empresários vietnamitas do que já temos no país. Esteves Hilário garante que as relações bilaterais entre as duas formações políticas são históricas. Por outro lado, disse que a delegação agradeceu pelo tratamento que a população vietnamita residente em Angola tem recebido das autoridades e do povo angolano. Também tivemos a oportunidade de ouvir do nosso visitante um agradecimento especial pela forma como o Estado angolano tem tratado as comunidades vietnamitas no nosso país. Portanto, os vietnamitas estão satisfeitos, os que estão cá entre nós, e recebemos também isso com agrado da parte do secretário do Birro Político para a Informação e Educação do Partido Comunista Vietnã.
A mesma delegação foi recebida em audiência pelo secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo. O encontro serviu para as partes reafirmarem o bom momento da cooperação bilateral no domínio político partidário, uma vez que o MPLA e o Partido Comunista do Vietnã se preparam para celebrar 50 anos de amizade. Os dois países vão abrir as novas áreas de cooperação, além das cooperações tradicionais como saúde, educação e agricultura. E são as novas, como construção de infraestrutura, como telecomunicação e como transformação digital ou como tecnologia e de informação. E assinala-se hoje o 27 de maio. A nível de Luanda, a data foi marcada por homenagens. A Fundação 27 de Maio homenageou as vítimas do conflito político de 1977. Em maio de 2021, o presidente da República, João Lourenço, em nome do Estado angolano, pediu desculpas públicas e perdão à nação pelos trágicos acontecimentos que enlutaram o país a 27 de maio de 1977. Viemos junto das vítimas dos conflitos e dos angolanos no geral, pedir humildemente, em nome do Estado angolano, as nossas desculpas públicas e o perdão pelo grande mal que foram as execuções sumárias naquela altura e naquelas circunstâncias. Na altura, João Lourenço citou algumas personalidades proeminentes vítimas deste evento, cujas ossadas ainda não foram identificadas, mas existem evidências onde podem ser encontradas. E esses restos mortais vão ser entregues à família. O desejo mantém-se. O problema está na triagem. Pensa-se que estas personalidades estejam no meio de 300 ou 400 pessoas ali no cemitério da Mulemba 14. Enquanto algumas vítimas do 27 de maio de 1977 não são identificadas, muitas delas já foram entregues às suas famílias e a Fundação 27 de Maio diz estar satisfeita com o resultado apresentado pela Civicop. Eu estou bem, nós, Fundação 27 de Maio, estamos bem em relação ao processo, porque o processo está a realizar as nossas ansiedades, está a cumprir com os nossos objetivos específicos, aquilo que nós previmos que fosse feito para que o processo 27 de Maio fosse resolvido. Entretanto, os antigos militares da FAPLA pedem às autoridades competentes que sejam inseridos na Caixa Social das Forças Armadas Angolanas. Mas como eram soldados e alguns sargentos, não podem ir na Caixa Social, porque na Caixa Social só vai quem é oficial. Pedimos ao presidente, entre aspas, comandante em chefe, para que em instrutivo especial e de forma especial, dentro do abraçar e perdoar, e leve a categoria de oficiais subalternos a estas pessoas para terem direito à Caixa Social. A 27 de maio de 1977, uma suposta tentativa de golpe de Estado, liderado pelo antigo ministro do Interior, Nito Alves, foi reprimida pelas Forças de Defesa e Segurança, resultando em várias vítimas mortais. Está lançado o primeiro curso sobre estudos africanos, decorre aqui em Luanda até sexta-feira. A independência financeira da União Africana está em destaque na agenda. O curso conta com a participação de várias delegações estrangeiras e é promovido pelo Instituto de Defesa Nacional. Angola acolhe de segunda até sexta-feira o primeiro curso sobre estudos africanos que aborda questões sobre vários temas, com destaque para a necessidade de independência financeira da União Africana, bem como a criação de políticas mais rigorosas para os países. A União Africana tem muitos desafios. Os desafios do ponto de vista de segurança, os desafios do ponto de vista do desenvolvimento econômico do continente e para aí em diante.
no quadro da Agenda 2063, estes desafios serão efetivamente dirimidos na medida em que os países forem aderindo às grandes políticas da União Africana. Das eleições transparentes e livres, e não por forma dos golpes militares, conforme acontece. E a União Africana tem estado a punir os países que chegam até este tipo de comportamento. Tem muitas questões ligadas às punições que vão desde as sanções econômicas e outras. Este especialista em História e Antropologia africana acredita que parte dos problemas verificados no continente deve-se à realização da Conferência do Congo, ou popularmente conhecida como Conferência de Berlim. A Conferência do Congo, vulgarmente Conferência de Berlim, portanto, foi o ponto crucial para provocar todos os problemas que a África tem hoje. Se nós falássemos de Conferência do Congo, nós deixaríamos de ter os problemas que temos. O que é que trouxe a geopolítica pós-colonial aqui, ou colonial, que veio depois da Conferência de Berlim? Fronteiras artificiais que não são nossas, problemas econômicos que não são nossos, organizações. Nós fomos obrigados a ter estados feitos no modelo do Ocidente. O diretor-geral adjunto do Instituto de Defesa Nacional dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria falou dos objetivos do evento. O objetivo do curso é uma discussão ampla sobre a visão atual de África, claro, recorrendo um bocadinho ao passado. Claro que as problemáticas da África vão estar à tona, não estamos a falar só das questões da problemática dos golpes de Estado, estamos a falar da problemática da segurança ambiental, problemática da segurança econômica e outras. Para a estudante de Relações Internacionais, é necessário que os africanos conheçam a si mesmos para conseguirem criar uma África livre de conflitos. Enquanto africanos, é preciso então que nós saibamos que a nossa africanidade, antes de se pautar por aquilo que nós comemos, vestimos, dançamos, deve então estar assente naquilo que nós somos enquanto africanos. E saber quem somos, melhores preparados estaremos para definir o que é que nós temos e como podemos utilizar aquilo que temos então para poder desenvolver o continente africano. Participam do curso sociedade civil, efetivos das Forças Armadas angolanas e várias delegações estrangeiras. O workshop é promovido pelo Instituto de Defesa Nacional e tem a duração de 5 dias. Estamos a informar, Girassol Jornal, edição primeira da semana. Tem mais um intervalo pela frente. No próximo bloco não perca o melhor da atualidade esportiva. O intervalo é breve, não saia daí. Até já. Ponta final do Jornal Atualidade Esportiva em destaque. Com o Júlio dos Santos, que já chegou e tem todas as novidades do desporto, há jogo na BOL. É isso? Este mesmo, Kina Santos, muito boa noite. E também assim, Simeão Mundula. Neste momento o Petro está a perder diante do AS Douanes do Senegal, já no último quarto, mas vamos começar também com o Rei Futebol na seleção nacional. Começou os preparativos hoje mesmo, rumo então ao apuramento ao Mundial de 2026. Viva, muito boa noite. Começamos com o Rei Futebol. Dizer que no primeiro dia de treino dos Palancas Negras, 13 jogadores estiveram à disposição do técnico português Pedro Gonçalves, tendo em conta a corrida ao Mundial de 2026 e a Taça COSAFA. Para o primeiro dia de preparação para as distintas competições, apuramento ao Mundial de 2026 e a Taça COSAFA, o selecionador nacional Pedro Gonçalves trabalhou com um grupo reduzido, onde a grande novidade foi a presença do avançado do Burnley da Inglaterra, Manuel Benson. Os aspectos táticos para a compreensão do jogo, jogada a 2 toques e o processo defensivo foram dominantes. Para o novo rosto do combinado nacional, Manuel Benson, ajudar a seleção nacional é o grande objetivo. Fazer melhor todos os dias, que eu estava a ver no ano passado que a equipa jogava bem, tem muita alegria no povo, o país estava feliz porque a equipa estava a jogar bem e o objetivo é de fazer isso. Esse é o objetivo, fazer melhor e melhor, porque todo mundo vai ser mais feliz e temos todas as ambições. Eu quero fazer o mais grande por esta equipe. Para Pedro Gonçalves, técnico do combinado nacional, a sessão de treinos dos Palancas Negras visa encaixar com a postura dos seus adversários. Temos, dentro da perspectiva de observação e análise daquilo que foram os últimos jogos, de Eswatini, portanto, os últimos jogos concretamente até foram no apuramento
à qualificação à CAN com a Somália. Evidentemente já fizemos a análise, bem como dos jogos anteriores que tinham feito com o Cabo Verde e com a Líbia. Portanto, é nessa súmula, nessa perspectivar aquilo que possa ser a postura que a Eswatini tem e as características do seu jogo, que naturalmente também lançamos. O grupo fica completo no domingo com a chegada de mais jogadores que atuam no exterior do país. 13 jogadores estiveram presentes no primeiro dia de treinos dos Palancas Negras. Angola defronta o Eswatini no dia 7 de junho, no estádio 11 de novembro. E ainda sobre o Rei Futebol, agora sobre o Girabola Alegria do Povo, a formação do União de Malange é a primeira a dizer adeus a esta competição futebolística do nosso país. Veja agora os números da equipa da terra da Palanca Negra Gigante e também das quedas de Calandula. Imaginem um ambiente como este. Pois é, esta obra da natureza, uma das 7 maravilhas de Angola, chama-se Quedas de Calandula, uma zona turística da província de Malange. E é de lá onde também observamos a queda do União local. As quedas foram tantas, a começar com a situação financeira e depois os pontos. O Clube União de Malange chegou à primeira divisão com diversas dificuldades e não conseguiu ter uma boa prestação no Girabola, faltando apenas 2 jornadas para o fim do campeonato. Foram 16 derrotas, 5 empates e 6 vitórias. Por exemplo, na jornada 28, que aconteceu neste fim de semana, o União de Malange não conseguiu ter um bom resultado no estádio Mundo do Leno, para a tristeza de muitos cidadinos de Malange, perdendo por 4 bolas sem resposta. A equipa de Malange não irá sozinha para a segunda divisão. Podem juntar-se os clubes do Sporting de Cabinda, que neste momento tem 20 pontos na penúltima posição, e o Recreativo do Libolo com 22 pontos na antepenúltima posição do Campeonato Nacional, o Girabola. Recordo que restam apenas 2 jornadas para o adeus ao Girabola Alegria do Povo 2023-2024. Isto mesmo. E do basquetebol, vale dizer que neste momento o único representante angolano, Petro de Luanda, está a jogar diante do AS Douanes do Senegal. Neste momento, a equipa petrolífera perde por 62-46. Se assim terminar, então a equipa do Petro de Luanda poderá mesmo dizer adeus à Ball League, que é então a maior e melhor liga de basquetebol africana de clubes. Kida e Simeão, saudações esportivas e bom jornal. Obrigada, Júlio. Estamos juntos. Muito obrigado. E por nós está tudo dito por hoje. Voltaremos a estar juntos amanhã à mesma hora, 19h45. Obrigada pela companhia de sempre. Estamos juntos. Bom debate. Boa noite.